Meus irmãos, nós estamos em Mateus, capítulo de número 13, verso 33. Já foi lido aqui. Coloca aí, Daniel. Muito bem. Mateus 13, verso 33. Está aí. Outra parábola lhes disse: no reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Agora Marcos 8, 15, coloca lá. Marcos 8, 15, para os irmãos observarem. Diz assim: e ordenou-lhes dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus. Meus irmãos, nós há tempo que estamos vindo desta série de mensagens bíblicas baseado nesse versículo, e nós paramos aqui, quase estacionamos aqui, porque esse verso 13, nós temos 3 tipos de fermento. Nós temos o fermento dos fariseus, que já pregamos. Aí nós temos o fermento dos saduceus, que ainda falta pregar. E hoje nós vamos começar o novo fermento, que é o fermento de Herodes. Tudo sobre o fermento dos fariseus nós já pregamos. Quem quiser está aí gravado, você pode acompanhar lá. E hoje nós vamos começar com o fermento velho pecaminoso de Herodes. Isso vai ser muito importante. Primeiramente, nós queremos recapitular que a palavra fermento, na verdade, usada aqui por Jesus, é uma alerta, é uma forma dele apelar e dele chamar o povo para ter cuidado com aquilo que é maléfico, com aquilo que influencia negativamente. O fermento aqui, ele está falando de algo destruidor, que contamina, e que vem de modo sorrateiro, sutil, oculto, mas que é progressivo para o mal. Tem coisa que é progressiva para o bem, mas tem coisa que ela é progressiva para o mal. E isso aqui nós podemos analisar, que o fermento ele age de modo silencioso, mas é destruidor e é maléfico. Por isso que o apóstolo São Paulo, quando você lê a própria palavra de Deus, ele deixou isso claro lá em 1 Coríntios, quando lemos 5:6, o apóstolo São Paulo é bem categórico quanto a esse lado maléfico. Não é boa a vossa vanglória. Eu já sou acostumado com outra Bíblia, né? A vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja que Paulo está dizendo que esse fermento ele é maléfico. E ele tem o poder de influenciar. Nós falamos dos fariseus, influenciando com a sua religiosidade falsa, vazia, de ritos, mas que não produzia comunhão, não produzia intimidade. Agora, quando você lê Gálatas, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo São Paulo, ele diz novamente, reforçando a própria ideia, um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui você vê Jesus falando do poder do fermento em Mateus 13, e agora ele diz assim: tende cuidado com o fermento de Herodes. E é muito interessante vocês atentarem, porque eu vou falar da primeira parte do fermento de Herodes. Mas antes de falar, vocês viram aqui 2 hinos que foram cantados falando de Herodes. Quando nós falamos de Herodes, nós temos que analisar à luz da Bíblia, que era uma família poderosa de reis idumeus, que se tornaram grandiosos e que passaram a fazer uso da riqueza, do luxo e do poder, e para se manter no poder, eles cometeram os piores crimes, cometeram as coisas mais horríveis. Atente bem para isso. Essa família de reis
de Idumeus, que na verdade vai ter um poder grandioso, é uma família que pelo poder e com poder, eles praticam todo tipo de mazelas e de misérias. Quando nós formos falar sobre o poder da política de Herodes, esse fermento, aí nós vamos mostrar, mas hoje eu vou apenas dar uma pincelada. Primeiramente, nós vamos começar com Herodes o Grande. Herodes o Grande, se vocês atentarem para o próprio texto bíblico, ele vai reinar na Palestina, e esses reis idumeus, eles vão ter um poder grandioso de 37 antes de Cristo a 70 depois de Cristo. E o primeiro que nós temos aqui é Herodes o Grande. Esse é muito conhecido, porque quando você atenta para ele, ele reina de 37 até o próprio quarto século, ele vai reinar antes de Cristo. Ele construiu Cesareia, reformulou o templo, porque ele queria atrair os judeus para si. Mas esse homem era tão brutal, era tão cruel, que quando você lê a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, ele, quando soube que tinha um rei que estava ameaçando o seu poder, ele mandou matar todas as crianças. É esse rei, esse aqui é Herodes o Grande. Porque vocês viram que o irmão cantou aqui, que é o Herodes que não deu glória a Deus, não é o Herodes o Grande, não. E quando a irmã também cantou aqui do Tiago, já não é o Herodes o Grande. Então nós temos primeiramente Herodes o Grande, que foi um fenômeno, mas era um ser brutal, cruel, era um ser maléfico. Eu disse aqui a vocês que quando nós formos falar sobre o poder político, eu vou mostrar quem ele mandou matar para não atrapalhar o caminho dele ao poder. Mas hoje, só para vocês observarem a brutalidade e que ele fazia de tudo para se manter no poder, quando os magos disseram, onde há de nascer o rei dos judeus? Ele disse, não, o rei aqui sou eu, quem manda sou eu. Que negócio é esse? Que negócio aqui de outro rei mandar? Tem pessoas que na carne, no poder e na ganância, eles não suportam outros falarem bem de alguém ou dizer que tem alguém maior do que ele. E tem pessoas que são capazes de tudo para chegar ao poder. Mentem, roubam, trapaçam, enganam, criam mentiras, tudo para chegar ao poder ou para se manter no poder. Quando Herodes Grande, ele falece, ele morre, então o seu reino vai estar dividido e 3 filhos vão começar a espalhar esse grande poder. Nós temos, por exemplo, Arquelau, nós temos Antipas e nós temos Filipe. Esses 3, cada um vai governar. Se você pegar aqui Arquelau, ele vai governar a Judeia, vai governar a Samaria e ele vai ter esse poder grandioso. Herodes Antipas governou a Galileia e a Pérea desde o 4º século antes de Cristo até 39. Esse aqui é quem mandou matar João Batista. Esse cruel aqui. Isso aqui tudo é gente no poder, meus irmãos. Tudo é gente no poder. Quando você chega em Herodes Antipas, você vê que ele tem esse poder grandioso. Filipe o Tetrarca, ele governou do 4º século até o 34. Esse aqui também era perigoso. E nós podemos analisar que ele atuou de forma também brutal e cruel. Nós temos Herodes Agripas I, esse governou na Palestina, tinha grandes poderes, e ele teve quase a mesma influência que o seu avô. E para vocês observarem bem, ele mandou matar Tiago. É esse aqui que mandou matar Tiago. E nós temos Herodes Agripa II, que governou no mesmo território que Filipe, e ele era muito pesado, e o apóstolo de São Paulo, à luz de Atos 25, Atos 26, Paulo esteve perante esse homem. Se você pega aqui o Herodes Antipas, em Lucas 13:32, foi este que Jesus disse, vai dizer aquela raposa velha. Percebam que aqui nós temos uma família que tem todo um poder, porque Jesus não é contra, escute bem, Jesus não é contra prefeito, Jesus não é contra governador, Jesus não é contra vereador, Jesus não é contra presidente, ele é contra quem não sabe usar o poder. E nós temos que entender isso.
Se o prefeito vem aqui, eu vou dar uma palavra aqui sobre isso, porque preste bem atenção. Se o prefeito não é cristão, digamos que ele seja um agnóstico, digamos que ele seja até um ateu, mas se ele está trabalhando bem ou fazendo bom uso do poder, nós não temos nada contra ele. É assim? Nós não temos nada contra ele que faça o trabalho. Nós só somos contra, porque hoje tem a ideia de que os crentes estão entrando na política, de que os crentes... Não, o que os crentes querem é simplesmente serem respeitados. Serem respeitados. Nós defendemos, nós não temos nada a ver. Quem quiser ser cavalo, quem quiser ser boi, quem quiser ser de outra ideologia, que seja. Agora, também desfazer do que a Bíblia está dizendo, ou querer ensinar nossas crianças, ou tirar a ideia de que não existe macho e fêmea, isso é contrariar a palavra de Deus. Então nós não temos nada a ver, e nós temos que entender que o político não é do diabo. Quando eu falo aqui de política, eu falo de não usar a igreja para esse fim, mas a autoridade, Romanos 13, ela é constituída por quem? Por Deus. E quando Pilatos estava julgando Jesus, lá em Mateus 18, ele disse assim: nenhum poder te seria dado, se do céu não fosse o quê? Enviado. Ou seja, toda autoridade é constituída por Deus. Essa família aqui, ela foi constituída por Deus, porém, ela querendo se perpetuar no poder, mandar no poder, então eles começaram a usar das mais terríveis práticas políticas criminosas, horríveis, para se manter no poder. Isso também acontece na igreja. Isso acontece na igreja, isso acontece lá na política lá fora. Às vezes uma família não quer dar oportunidade para uma pessoa lá da cidade, aquela família é poderosa e ela não quer que o outro possa surgir como um bom nome. Aí, que não está interessado em política, está interessado no poder, usa de outras manobras para destruir uma pessoa que tem bons planos para a cidade. Todo poder que é colocado em risco, a pessoa teme. Mas o poder não tem problema nenhum, porque o poder vem de Deus. A própria Bíblia diz no capítulo 4 do livro de Daniel, quem foi que deu todo o poder para Nabucodonosor? Foi Deus. Deus foi quem deu todo o poder para Nabucodonosor. Mas quando ele se engrandeceu, se envaideceu, se achou tal, porque tem irmão que quando Deus dá o poder, ele se esquece. Ele se esquece de quem vem o poder, de quem é que manda, de quem é que controla, de quem é que sustenta. A Bíblia diz que ele teve que um dia levantar os olhos para os céus e disse: Deus o Altíssimo é quem está mandando no mundo dos homens. Mas ele primeiro teve que virar um animal, teve que comer capim para aprender que quem manda é Deus. E na hora que tu se achar alguém, na mesma hora Deus pesa a mão, porque a glória dele ele não dá para seu ninguém. Então, quando ele reconheceu que tudo vinha de Deus, pronto. Eu vou só mostrar mais um poder que não tinha nada a ver com Deus, que não era crente, que era idólatra, que nunca aceitou a Deus, mas que reverenciava o nome de Deus. Era o rei Ciro. O rei Ciro, ele não se converteu, meus irmãos, mas ele sabia que tudo que ele tinha vinha de quem? De Deus. E por saber que Israel era abençoado, ele procurou abençoar Israel, dando liberdade e apoiando. Também quero dizer aqui, como é filmado aqui, quero dizer, político que apoia, escutem bem, eu não estou falando do pastor que tira vantagem com político. Eu estou falando que político que aprova trabalhos religiosos, que valoriza as crenças dos outros, que respeita os outros, tem a aprovação de Deus. Não é isso? Tem a aprovação de Deus. Teve um homem que Jesus foi curar, porque ele até construía sinagogas. Rapaz, a Bíblia é bem direitinho. Pronto, sinagogas. Senhor, os judeus chegaram e disseram: é justo atender ele. É justo atender. Ou seja, o respeito do poder. Agora, quando as autoridades começam a contrariar a Bíblia, aí é que nós somos contra. Mas a igreja, vocês podem observar, ela sempre foi perseguida por pregar a verdade. Porém, o poder não tem nada de erro. A Bíblia, ela não tem contrariedade contra o poder. Mas essa é a família horrível, a família de Herodes, essa família que queria se manter no poder, que queria se estruturar no poder e que fazia
tudo que não prestava para estar no poder. Isso aqui, irmã, acontece com a irmã do ciclo de geração. Tem família na igreja que só a irmã, ela bota, vem a avó, vem a mãe, aí vem a neta, vem a filha, vem a nora, vem a cunhada, vem tudo dessa família, aí não tem vez para ninguém. Que negócio é esse, irmã? Não é assim? Pronto, também tem pastor que está assim agora, só é ele também. É o pai dele, é o tio dele, é a mãe dele, é a avó dele, é o tataravô dele. Aí pronto. Isso aqui não é hierarquia não, irmão, isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é igreja, quem manda na igreja é o Senhor Jesus. É conforme Ele quer. A Bíblia não diz assim, coloca o teu filho. A Bíblia diz assim, rogai ao Senhor da seara. É claro que tem filhos de pastores que têm chamado. Eu estou falando é de quem quer controlar e não quer dar vez para ninguém. Aí não funciona. Então, essa era a família desgraçada, miserável, a família de Herodes. E para se manter no poder, mataram João Batista. Para se manter no poder, mataram Jesus. Para se manter no poder, mataram o Tiago. Para se manter no poder, mataram as criancinhas de 2 anos para baixo. Hoje tem pessoas, tenha medo, não brinque com pessoas que têm poder. Porque toda pessoa que tem poder, ela é capaz de tudo. Estou logo te avisando. Estou logo te avisando. É perigoso, ok? Então pronto. Mas hoje eu vou falar do primeiro fermento de Herodes. Cadê o tema aí, Daniel? Olha, bota o cartaz aí. O primeiro fermento de Herodes. Vamos lá. Coloca. O primeiro fermento de Herodes. Degradação sensual. Essa é a primeira. Nós temos 4 pontos nesse de Herodes, mas eu vou falar dessa primeira. Quando Jesus diz assim, acautelai-vos do fermento de Herodes, é que ele estava falando, escutem bem, o fermento de Herodes era a corrupção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fermento dos fariseus era corrupção na religião. Eles alteravam a religião que tornava ela vazia, porque tudo era pelo rito, tudo era pela prática, tudo era só pela aparência. Eles queriam conquistar fazendo. Já o fermento de Herodes é a corrupção na vida moral, na vida política, nos negócios, na vida comercial, tudo que envolver secularismo, comércio, intelectualismo, nós vamos falar tudo isso, envolve o poder do fermento de Herodes. O Herodes aqui não tem nada a ver com a religião, é um poder secular. Só que esse poder secular de Herodes, ele também entra na igreja. Por quê? Tem muitos que estão usando essa cadeirinha aqui e está contaminado pelo fermento de Herodes. Ou seja, ele entende a igreja como uma política, como um cargo dele, e para se manter no poder, aí ele faz tudo que não presta. Irmão, tem homens aí que ele peca, adultera, faz o que faz, aí depois está pregando, está na igreja. Por que ele não entrega isso? Mas é a sede de poder. É a sede de poder e não sabe trabalhar, nunca fez outro trabalho na vida. Aí ele se vale da igreja, se vale da pureza dos irmãos. Então, isso aqui é corrupção no púlpito da igreja, é corrupção no trabalho de Deus. E aí essa política também entra na igreja. A irmã do ciclo de oração. Aí tem irmão, um dia desse eu ouvi um pregador dizendo que a igreja católica, você não vê um papa falando do outro, você não vê, é porque não sabe ler teologia. Teve um teólogo católico que foi falar mal do papa, na mesma hora cortaram ele. Na mesma hora cortaram ele. Entendeu? E pronto, e a fumaça lá só brilha e ninguém sabe. Eles tudinho voltam. É assim ou não é? Quando aparece, aí pronto, mas é tudinho lá escondido, não temos nada a ver. Agora aqui na Assembleia de Deus é bom. Sabe por que é bom? É porque se tu não presta, nós temos que dizer aqui e acolá. Porque tem pregador, os irmãos estão falando, aqui se não prestar eu digo é daqui mesmo. Porque Jesus disse assim, o que eu digo aqui dentro, digam nos telhados. Aqui não tem negócio de segredo não. Tem negócio de segredo não. Se não prestar eu digo, agora eu só digo com provas.
Um dia uma pessoa disse assim: ah, o pastor Aziel prega, mas tem um pastor fulano de tal que é corrupto, por que ele não prega? Primeiro, eu não conheço ele. Segundo, eu não tenho provas. E terceiro, que tem o tribunal para ser julgado. O que eu prego é de gente que não tem vida na doutrina. Agora, eu não posso atacar pessoas que eu não tenho provas, que eu não tenho documentos cabais. Todo mundo pode botar qualquer prova na internet e formular isso. Hoje, irmão, é tão perigoso a internet. Um dia desse, o irmão mostrou para mim: olha, pastor Ziel, na internet, ele pega a voz da pessoa, bota a voz, e uma irmã beijando o pastor. Ele disse: olha, pastor Ziel, olha o perigo aqui. É inteligência artificial. Aí a mulher beijando o pastor, mas não é a mulher do pastor, não. É só uma montagem. Então isso aí hoje é um perigo. Eu quero até avisar para os irmãos. Irmão, muito cuidado com essas coisas. Quando você ouvir, vá na pessoa. Porque hoje na internet eles montam tudo. Pergunte se é, pastor, teve isso aqui. Não é assim? Teve aqui também aqui o pastor Zé Rocha que estava falando comigo. Pastor Zé, teve uma irmã pensando que era o senhor mesmo. Irmão, o que eu vou fazer em Roma, irmão? Mas meu pai do céu. Aí pronto, o pastor Zé teve em Roma. Aí uma irmã, aqui mesmo, pastor, me falar, pastor Zé, por isso que eu expliquei, não, irmã, porque tem gente que pensa mesmo. Mas não tem nada a ver. O que eu quero dizer é o seguinte: na igreja de Cristo não tem segredo. Nós temos que manter a pureza, a santidade, a verdade. Então o fermento de Herodes, queridos irmãos, é uma advertência contra a corrupção no poder, no cargo. Mas o primeiro pecado desse fermento é o pecado da sensualidade. Pastor Aziel, pecado da sensualidade? Sim. Olha, eu já li vários livros sobre Herodes, mas aí eu estava lendo minha Bíblia e Deus botou isso aqui, porque não falaram do pecado dessa família. Essa família, irmão, principalmente esse aqui, ele era dominado também por esse fermento. O fermento, aqui você tem o fermento da corrupção, o fermento do hedonismo, o fermento do secularismo, o fermento da corrupção do poder, é o fermento de Herodes. E Jesus estava dizendo: cuidado com o fermento de Herodes. Vira para o teu irmão e diga para ele: cuidado. Aqui em cima também é bom nós dizer, porque às vezes nós queremos também poder. Cuidado com o fermento de Herodes. Fermento de Herodes: eu quero poder. Se não me der, se não me botar para ser pastor, se não me der um cargo, é o fermento de Herodes. Se não me botar no ciclo de oração, eu vou boicotar tudo aí. Fermento de Herodes. Se não botar meu nome na lista, eu detono. É fermento de Herodes. Se não botar eu no louvor, eu queimo todo mundo aí. Eu vou te queimar que tu não presta. Fermento de Herodes. E a gente não percebe isso. Fermento de Herodes. O irmão que está sentadinho, aí a irmã se levanta para ir buscar água, ele olha para as partes dela. Fermento de Herodes. Entendeu? A irmã também, porque tem irmã que olha também. Não é só homem, não. Um dia eu estava num lugar, aí chegou um cantor com a calça bem acochadinha, porque tem cantor que não procura o lugar dele, quer ser cantor sertanejo, né? E aí o cantor sertanejo do mundo, ele já vai para o show dele, ele usa a calça dele mesmo, não é isso? Do jeito que ele quer. Aí o cantor veio com a calça bem acochadinha, e eu nem tinha percebido. Aí uma irmã tocou em mim: olha lá, pastor. Olha o jeito daquele homem. E eu só disse: meu Deus do céu, o que é essa irmã? E era uma véia. E eu disse: entendeu? E o cantor veio sem vergonha mesmo. Não procurava o lugar dele. Porque, irmão, toda pessoa tem que se policiar. A mulher tem que saber sentar. O homem tem que saber que tipo de calça ele usa, não é assim? E se observar bem direitinho. Pronto, hoje eu vou começar com a primeira parte, depois eu vou falar da corrupção da política. Mas só para os irmãos terem uma ideia, quando você olha para a Bíblia define fermento como isso que eu já falei aqui há pouco. Ele é em 1 Coríntios 5,6 e em Gálatas 5,9. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. No aspecto teológico, esse fermento aqui, ele é descrito como aquilo que traz o mundanismo, aquilo que corrompe, aquilo que destrói, aquilo que macula
Esse é o sentido teológico do fermento. Agora vamos analisar. Em primeiro lugar, coloca lá o tema só para os irmãos. O que eu coloco aqui? Degradação sensual. Coloca a introdução aí, Daniel, só a introdução. Ficou grande, mas eu vou ler aqui, ó. Ao se falar de degradação sensual, pode-se definir a mesma como domínio dos sentidos e desejos carnais sobre a vontade e o espírito humano. Olha para cá. Ter desejo sensual não é pecado. Eu já falei isso aqui para vocês. Só que quando esses desejos se tornam senhor em nós, aí nós ficamos dominados pelos sentidos e pelos desejos carnais que nós não temos mais controle. A pessoa, olha aqui, ó, tal inclinação se volta apenas para a busca dos prazeres, nos sentidos, os quais estão ligados à sexualidade, de modo que, vamos lá, diga aí bem forte, de modo que desordenado, o que mais? Egoísta e o que mais? Contrário à vontade de Deus. É a bestialidade, é quando o homem não se controla, ele fica doido. Ele entra no adultério e não tem quem mais controle. Ele larga a esposa, ele larga filho, ele larga família, destrói tudo. E ele diz, eu não consigo. Não consegue porque tu não quer deixar. Porque você agora deixou esse prazer ser senhor na sua vida. Então está aí. Temos que levar em consideração que a sensualidade tem dois lados. Quais são os dois lados dela? O negativo e o quê? E o positivo. O negativo é isso que eu estou falando. Pronto. Não pode ver uma mulher que fica doido. Não pode ver a mulher, não pode ver dinheiro, não pode ver... Porque quando você olha para a Bíblia, o primeiro casal, quando peca, Eva quando peca, ela peca pelos sentidos. Ela viu, não é isso? O diabo fez a sugestão, vocês serão como Deus. Ampliou o desejo e aí ela pecou. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado quando engodado pela sua própria concupiscência. Então, aqui nós podemos observar que o lado negativo é que você é dominado pelos sentidos. Aí se torna pecado. Agora, vamos observar o seguinte. Nós temos que analisar que Deus, Ele foi quem criou esse lado, tanto no homem como na mulher. Ele criou nossos corpos com sentidos, com prazeres. É claro, o casamento que segue os princípios bíblicos, tal prazer não é pecado. Por exemplo, o lado sensual da irmã para o marido dela, isso não é pecado, minha irmã. Está dentro do casamento. A irmã fica dentro do casamento, tu é uma santa de Deus, isso aqui eu prego porque tem pastor que não prega, mas eu estou pregando é porque está na Bíblia. Coloca bem aí, Gênesis 2:25. A sensualidade que Deus entregou Eva para Adão e também a sensualidade. Lê aí vocês como é que está aí. Ambos estavam como? Estavam nuzinho. E o que mais? O homem e a sua mulher. Como é que eles estavam lá? Nu, viu, irmã? Tá aí. Ambos estavam nus. E o quê? Veja que aqui tem um lado sensual. A mulher, para atrair o maridinho dela, como é que ela fica dentro do quarto? Uma múmia, enrolada que nem Lázaro, que um homem não consegue desatar, hein? Não. Ele tem que ver a beleza da mulher, ele tem que ver o charme dela, é assim ou não é? Esse é o lado sensual, a fala da esposa. É claro que a esposa, quando ela está com o marido, ela não vai falar com qualquer homem, da forma que ela na intimidade fala com o marido dela. Como também o marido, ele não vai falar na intimidade, ele não vai usar qualquer, mas isso aqui, escute bem, porque tem crente que não prega isso aqui. E esse é o problema nosso. Esse é o problema. Ambos estavam nus, o homem a sua, e não se envergonhavam. Aqui não era o prazer que dominava eles, eles dominavam o prazer. Então eles faziam tudo dentro de um limite, de um controle, sem perder o equilíbrio. Não tinha negócio de doideira não, de quebrar tudo, não existia isso não. O homem lá fora pronto, ele é que nem um cavalo velho doido, desembestado. O desejo é quem manda. Ele quer desejo, ele bota droga, ele bota uísque. Irmão, isso é tão sério que tem deles que morrem de overdose, doido para realizar prazer, e aí entaca tudo. Tem uns irmãos assim também. Tem uns irmãos velhos aí que estão casando com as meninazinhas novas.
Um monte de velho aí que está casando com as meninazinhas novas e não dá mais nada. Aí fica empurrando Tadalafila, fica empurrando Viagra, fica empurrando para mil, fica botando abacatada, só vive no hospital. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, não é? Se pode Tarzan, aí tá desesperado. Irmão, olha, tudo na vida da gente tem um tempo, não tem, irmãos? Olha, tem um lado da criança, tem um lado da adolescência, tem um lado da vida adulta e tem um lado da velhice. Eu tenho que ir me aquietando, irmão. Eu tenho que ir me aquietando aí, não. É um bocado de senhor de idade. Eu vejo até pastor, senhor de idade, querendo agora dar uma de jovem. Você não precisa. Eu tenho que me vestir. Eu já sou uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa de terceira idade. Ele tem que ter o comportamento, nem andar um velhinho, não. Ele pode ser um velho, mas um velho com espírito por dentro de jovem. Vocês entenderam? A força do Senhor, a graça do Senhor, mas não querer ser um jovenzinho. Pronto, botando camisinha bem acochada, né? Ele sai da academia para mostrar que é jovem. Não adianta que o teu fundo tá mole. Tu pode, não adianta. Né? Já vi foi muito aí se levantando, se abaixando, mas na hora que se levanta o fundo tá mole. Eu disse, meu Deus do céu, irmão, não adianta esconder. Tudo, não é? Tudo tem o tempo. Tem velhinha aí hoje que quer. Não, eu acho bonito uma senhora de idade, ela bem vestida como uma senhora de idade. Mas tem muita mulher de idade que quer ser o quê? Novinha. Aí pronto. Aí entra o poder da sensual ali, fora do contexto bíblico. Mas a mulher, escutem bem, a mulher e o homem cristão, eles podem fazer uso da sua sensual ali, mas dentro de onde? Dentro do quarto. Porque a irmã, quando chegar em casa, ela não vai usar roupa do circo de oração para atrair o marido dela. Faça isso não, irmã, não é assim? Ou botar camisa de deputado, ou botar camisa de panha de arroz. Faça isso não. Você tem que ter o seu lado sensual, seu charme, né? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Coloca aqui, olha, coloca bem aí, Daniel, como é bíblico. Tudo que eu falo aqui é bíblico. Provérbios 18, Provérbios 5:18. Provérbios 5:18. Isso aqui é o lado sensual. Aqui é o correto dentro da Bíblia. Olha aí, lê aí vocês, para não dizer que sou eu. Seja bendito o quê? O teu manancial. E o que mais? Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Foi casado com ela, casou com ela, ela era o quê? Era novinha, jeitosinha. Aí agora tu tá ficando velho, e aí a irmã tá ficando velha, aí tu não quer mais ela, e inventa de ir atrás de uma novinha. Fica com a tua, rapaz. Tu casou foi com ela, é assim ou não é? Aguenta, Deus abomina quem é desleal com a mulher da sua. Olha cabra velho ruim. Tirou a moça da casa do pai. Aí pronto, a bichinha era virgem. Era assim ou não era? Aí agora fica o malandrão, querendo. Pastor, nós temos incompatibilidade. Tu tem essa vergonhice. 40 anos. Nós dois, não existe isso, gente. O que tá cheio, isso aí é pecado. Coloca bem em Malaquias 2,14, vê se é. Eu não anotei aqui, eu vou chutar da mente. Olha aí. Lê aí, alguém, bora, rápido. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, sim, com a qual tu foste desleal. Com a mulher da tua mocidade. Casou com ela, rapaz, tirou ela da casa do pai. Irmão, tem homem aqui na igreja que quando era jovem era tão feio, que não tinha mulher nenhuma que queria ele. Eu conheço muitos. Aí depois a irmã quis, né, assim, ajeitou ele, aí hoje ele quer ser o galã, aí quer deixar a bichinha que começou. Tem homem aqui, irmão, que a mulher fazia feira, mas ele fazia viajava, ia para o Caruaru, não era assim? Não é nem restaurante, pobre.
era na roça apanhando arroz os dois juntos, né? Era desse jeito. Aí cresceu, aí agora o bonito não quer mais ela. Não quer mais ela. E olha o que a Bíblia está dizendo: o Senhor é contra ti, porque tu deixaste a mulher da tua mocidade. Era a tua companheira, os dois trabalhando. Aí pronto, aí quando começa a crescer, bota uma loja, bota um comércio, aí bota a funcionária. Não é assim? Aí pronto, a funcionária não sabe teu histórico, não sabe de onde tu veio, e tu também não presta atenção. Lá vem ela, né? Aí pronto, patrão, aí toda bonitinha. A esposinha está lá, coitada, batalhando, começou do zero, sofrendo. Tem hora que ela levanta, tem hora que o pescoço está todo suado, velho, não é assim? Pronto, ela levanta o cabelo dela aqui, bota... Porque aí ela é a dona, né, trabalhando. A funcionária não é dona de nada. Aí pronto, ela chega toda cheirosinha, não é assim? Toda jeitosinha. Aí pronto, usa a roupa dela, ela usa aqui que mostra isso aqui. É assim? Quando vai falar com o patrão, encosta, é assim na mesa. Não é assim? Você começa aí tudinho, aí o besta, o diabo começa a trabalhar, né? Aí é tu lembrar, tu dizer assim: não, minha filha, você não me ilude não. Quem começou comigo não começou assim não, começou foi suando, começou foi batalhando a vida. Olha, irmão, eu tenho nojo de um pastor que trai a esposa dele, porque primeiro, ele tem uma Bíblia que é um espelho que está dizendo para ele todo dia: não adultera. Aí depois ele passa 20, 30 anos sendo pastor, enganando a igreja, adulterando. Aí quando cai, não é ele que revela não, é a mulher que descobre. Ou alguém, ele nunca confessou o pecado dele. Aí depois tem irmão também que fica: meu Deus, tenhamos pena do irmão. E ele não teve pena da família dele que ele traiu, não teve pena da igreja que ele traiu a confiança da igreja. Ficou recebendo dinheiro o tempo todo, indo para motel, dando ceia, comendo. Irmão, é um safado. É malandro. Aí tem irmão que acha ruim. Aí irmão diz: cuidado, pastor Zé. E eu tenho que ter cuidado mesmo. Porque também, se eu pecar, eu não presto. Não é assim? Paulo diz: eu prego, mas eu tenho que ter cuidado para eu também não ser reprovado. É assim. Eu esmurro. Ele vai dizer: eu faço é me esmurrar. É desse jeito, pronto. Aí a pessoa começou, eu comecei lá embaixo, irmão. Aí pronto. Aí a Deriane deu todo apoio para mim. Pronto, cheguei lá. Aí pronto, irmão, tu quer namorar comigo? Quero, irmão. Pronto, sem nada na vida. Aí desse jeito. Aí a pessoa tem que ver essas coisas, irmão. Não é assim? Não tinha nada. Quando eu me casei com ela, foi anos e anos nós tomando café só com a farinhazinha puba. Só nós dois. Aí um dia eu fiquei com pena dela. Eu disse: meu Deus, minha esposa hoje, só farinha puba. Aí eu fui no irmão: irmão, tu não quer um som não? Eu tinha um som 3 em 1. Aí ele disse: ô irmão, meu sonho é ter um som 3 em 1. Aí eu disse: pô, vamos trocar em pão. Aí, não, mas em pão? Eu disse: é. Aí eu troquei meu som. Eu fui embora de lá e eu não terminei de comer os pães, que o som valia mais. Mas nunca mais. Pronto. Até hoje ela já não está ligando muito para pão não, porque comeu pão demais também. Então, irmãos, olha, Deus abomina quem é. Olha, tem gente aí que é debatendo, aí dizendo assim: olha, o Senhor, quando ele disse, ele abomina, é o repúdio. Ou seja, mas o divórcio ele legaliza. Deus nunca criou divórcio, irmão. Deus protegeu as mulheres da situação que os homens faziam. Deus nunca legalizou divórcio. Foi uma concessão para uma circunstância. E outra coisa, não atente para a questão do divórcio ou do repúdio. Atenta para a dureza do coração. A ênfase é a dureza do... Quando Jesus foi debater, ele não puxou para escola nenhuma e nem para a palavra repúdio ou carta de divórcio. Ele disse assim: desde o princípio nunca foi assim. Aí ele cita Gênesis 2:24: deixará o homem, pai e quem mais? E unir-se à sua, e os dois serão o quê? Uma só carne. Então, essa questão aqui, eu vou ficar só na introdução. Aí pronto, casou com ela, bota aí Eclesiastes 9:9, bota aí, a mulherzinha da tua mocidade, hoje ela está velha, mas é a tua mulher, caiu os dentes, faça um implantezinho, minha velha, é assim, bota o implante, ajeita ela, ajeita também, que tu também está do mesmo jeito, que o homem também é do mesmo jeito.
É assim, que não é só mulher não, tem homem que fica com a boca murcha. Então, dia desse eu fui na casa do irmão, aí ele esqueceu de botar, é um senhor, um brancão, e aí pronto, aí ele esqueceu de botar a chapa. Aí quando ele foi ver, eu já estava falando com ele. Ele disse, pastor, me desculpa, porque eu disse, rapaz, pensei que tu tinha dente. Tema é a chapa. Tudinho, é homem, é a vida, gente. É assim ou não é? É por isso que Jeremias diz, não confie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua, e nem o rico na sua, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Viu, irmã? A moça também hoje está bonitinha, não confia nessa tua belezinha, não. Isso aí passa já já. Ela murcha, ela se acaba, já já se acaba. Pronto, é bonitinha, ajeitadinha, Senhor. Eu quero usar tudo isso aqui, meu corpo, para a glória do teu nome. Bota lá a introdução para me encerrar só a introdução, Daniel. Vamos lá. Está aí Eclesiastes 9. Goza a vida com a mulher que, bota ali, com a mulher que ama. Quanto tempo? Um mês? Hein? 30 anos? Não. Todos os dias da tua vida vã. Casou com ela? Pronto. Senhor, me dá graça. Me ajuda. É assim, ou viver com essa mulher é assim. Um irmão perguntou para o pai, irmão, a sua mulher, ele disse, pastor, é o seguinte, ela não tem beleza mesmo não, mas ninguém me queria. E com essa daí eu vou até o fim. Aí o pai disse, está certo. Está certo. Então pronto, porque tem homem que fica, não sei, não tem mais clima entre nós. Não tem mais clima. E por que não tem? Mas meu Deus do céu, irmão, eu vou deixar para a próxima, porque já está. Só aqui, olha, bora lá. Aqui. O casamento que segue os princípios bíblicos. Tal prazer não é pecado, mas desejos que dominam a vida e tiram a pessoa dos propósitos divinos, isso sim é. Olha o que eu coloquei aqui, ó. C.S. Lewis disse: o prazer não é. O prazer é a invenção de quem? Ei, quem foi que inventou o prazer? Foi o diabo? Não. Quem foi que te criou com prazer? Quando tu vê, olha para cá, porque tem irmão que diz, irmão, quando a irmã sente o prazer, o marido, isso é pecado. Quando tu tá aqui, vai passando Olha, limão, na hora que bota limão, não é assim que tu vê um limãozinho, que a pessoa diz, me dá um salzinho aqui para me botar, a tua boca já fica todinha, né? Já tem irmão aí que já está, ó, tem um aqui que já coisou o beijo. É porque é o seguinte, é prazer, não é assim? Manga com sal, eu comi manga com sal demais, tem hora que na hora que eu olho para uma, aí dá vontade. Mas deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa, vai passando um pudim, que aí tu olha, na hora que tu bota um pedacinho dele na boca, que aí derrete, aí tu, eita, não é assim? Pronto, aí tu fica feliz. A Bíblia diz que quando Jonatas botou mel na boca, o que foi que aconteceu? Os olhos brilharam, prazer de Deus, irmão. Olha que um homem bem casado olhar, minha véia, tu tá linda, minha véia. É assim ou não é? Oh, minha véia. Sinceramente, minha filha, eu sou feliz. É assim. O irmão agora disse para mim, pastor Aziel, essa mulher eu me casei com ela, já tem tantos anos, parece uns 40 anos. Até hoje, pastor. Ela me atrai. Eu disse, é mesmo, rapaz. Diz aí, diz aqui, daí para ele dizer, meus irmãos, ele é quem vai dizer isso aqui. Vai. Meus irmãos, eu sou casado há 35 anos. E eu estava falando para o pastor Zé, eu olho para minha esposa e eu vejo ela do mesmo jeito que quando eu casei há 35 anos. É, né? Porque a gente convive tanto que a gente não percebe a velhice. Quem está fora percebe. Pai Luiz Fernando, eu vou fazer agora, semana que vem, vou fazer 59 anos. Aí eu cheguei numa congregação, aí eu estava com terno preto, aí a irmã chegou, a irmãzinha do ciclo da ação chegou, ô pastor, o senhor está parecendo um jovenzinho. Eu fiquei feliz. Com 5, aí perguntou, quantos anos você tem, pastor? Irmão, vou fazer 59. 59, pastor. Eu disse, 59. Então, essa convivência de 35 anos, eu não vejo a minha esposa velha. O sorriso é o mesmo. Para mim, ela é perfeita, continua perfeita do mesmo jeito.
Para mim continua perfeita do mesmo jeito. Aí, irmão. Eu do mesmo jeito. Tá certo. Então, para a gente fechar só aqui a introdução, bota lá. O prazer, irmãos, olha, o prazer não é do diabo. Quem foi que inventou o prazer? Quem tem dia que está lá na casa, irmão, isso é simples. Olha para cá, eu vou finalizar isso aqui. Tem dia que a irmã está lá na casa dela, aí ela sente vontade. Olha, ela não tem nada ainda, mas de repente vem na mente dela uma panelada que ela fazia lá no interior. Aí ela já começa a pensar, já começa a salivar, já começa... É o prazer, gente. E assim como a mulher inventa o prazer para comer uma comida, tem que inventar o prazer para manter o casamento. Aí a mulher não se projeta, o homem também não. Aí casou, aí os dois não se ajeitam. Ela anda dentro... Eu já digo aqui, irmãs, não ande, nem que seja velhinha, minha irmã. Seja uma velhinha empinada. Não ande uma velha mole arrastando as pernas, não. Te firma. Aí pronto. Ande dentro de casa pro seu velho, né? Meu velho, não é assim? Pronto, meu velho, é assim. Fica uma velha besta velha arrastando pé. Não. Não baixa não. Pronto. Aí o irmão também, né? Assim, levante, é desse jeito, pronto. Aí levante, pronto. Isso aí, irmão, a pessoa é do espírito da pessoa também. Aí fica os dois dentro de casa assistindo televisão, deitado, não tem nada, não se projeta. Aí, quando passa uma vadia do mundo, aí ele faz o quê? Ele olha e fica com desejo. A mulher de casa não se ajeita mais. Pronto, também às vezes ele não dá nada para ela se ajeitar. Tem isso também. Aí pronto, quando ela veste uma roupa, é a roupa velha feia. Entendeu? Aí pronto, você, meu Deus do céu. Aí pronto. O prazer é a invenção de Deus, não do diabo. O problema é quando transformamos em... Pronto. O irmão, agora vamos lá para eu finalizar. O irmão passou, viu um pudim. Viu um pudim. Ele tem um prazer de comer. Ele pode comer. Agora ele ficar todo dia comendo pudim. Eu não posso viver sem pudim. Quem é que já está dominando ele? Aí pronto. Esse é o problema. Então, o problema é quando aquilo ali passa a ser Senhor na tua vida. Mas o prazer vem de Deus. Controle seu prazer. Você tem que ter controle. Você tem que ter equilíbrio. Você pode aproveitar o prazer. E a sensualidade é de Deus, está bem aí? A sensualidade é de Deus. A irmã é casada, ela está em casa, ela vai para o maridinho dela, o marido também. Ela tem que ter o lado sensualzinho dela, né? Ô meu amor, a falinha dela e tal. Não é sendo grosseira todo o tempo, a voz é grossa. Não liga para o marido às vezes diz: minha filha, o que é que tu quer, velho? Aí não dá. Aí já está fraco. Aí pronto, aí ela vai, bicho é antipático. Eu já vi, foi muita velha dentro de casa. Eu não sei porque que eu vivo com uma praga velha dessa. Eu já vi, foi muitas. Aí o casamento não presta mais. Mas o que está acontecendo para estar nesse nível? Tem alguma coisa entre vocês. Olha, irmãos, quando nós lemos Mateus 16, todo mundo prega isso errado. Aquilo que Deus ajuntou, não separe. Não é o juiz, ali não está falando de juiz. Quem separa não é juiz, o juiz só bate o martelo. Quem separa é você. É a mulher que não dá as horas, é o homem que não dá as horas. Aí pronto, não se ajeita, não se trata, e aí pronto. Se tem algum problema, se tem disfunção erétil, se tem uma fraquezinha, vá no médico. Doutor, me ajude. Hoje tem medicina, é para isso, me ajude, e aí pronto. Na próxima terça nós vamos falar sobre isso aí. Eu vou falar de tudo que é natural que Deus botou para o homem e para a mulher na Bíblia, tudinho. Aí pronto, para tu ficar forte, para tu te ajeitar, e assim. Ficar uma velhinha, mas uma velhinha dura. Um velhinho, mas um velhinho duro. Para a tua velha, não é para andar atrás de outra, não. Vamos ficar de pé. É só a parte, eu ainda vou chegar do Herodes, o lado sensual dele, que nós vamos mostrar o perigo disso aí. Fora de Deus. Muito bem. Meus irmãos, alguém para Jesus esta noite, se alguém deseja, venha. Essas mensagens, elas são explicativas, irmãos. É mensagem para você ver o lado sério da sensualidade. Marcelo está completando ano hoje mesmo, viu? Né?
Pronto, o pastor Marcelo, né? Pastor Marcelo está completando o ano. Isso, Marcelo Almeida, né? Vamos lá, venha para cá para a gente cantar parabéns. E vamos estar juntos. E aí agora já vai ser o mesmo, o meio do namorado, né? Aí eu vou falar, terça-feira tem as áreas, mas quem quiser pode vir. Pode vir que vamos continuar falando sobre isso. Traga os velhinhos sem vergonha também para ouvir. Traga as velhinhas também. Vamos ensinar a verdade de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Parabéns para você nesta data. Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns para você. Muitas felicidades. Provérbios 3, primeiro 2. Filho meu, obedeça os meus mandamentos, né? Aí quando você vai para o 2, porque eles aumentarão os teus dias. Coloca o 2 aí, olha aí. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão o quê? Anos de vida. Porque, irmão, não é só ter dias, não. Tem gente que tem dia, mas é uma tristeza. Tem muita gente que vive em uma tristeza. Agora é bom quando Deus dá, porque Ele dá anos do quê? Com vida e paz. Aí que Ele te dê mais anos assim, pastor, com vida e paz. Amém? Vire para o seu irmão e profetize para ele. Esta semana continua de vitória. De vitória. E diga para ele, ter prazer, diga aí para o irmão, para a irmã que está ao teu lado, ter prazer não é pecado. Mas Ele não é o Senhor da nossa vida. Pronto. Te controla. Pastor, é porque eu não posso ver mulher. Não, que negócio é esse? Não posso ver mulher. Eu não posso ver um dinheiro que eu roubo, eu tenho a mania. Vamos tirar essa mania tua, em nome de Jesus, pela palavra. Irmãos, orando também pela minha esposa, como eu disse, ela não está muito bem. E alguns pastores também estão doentes com essa virose. E vamos estar juntos. Pastor Balbino, venha se reconciliar. E quem quer oração da cura, do milagre, pode vir também. Venha. Tem uma vida aqui. Você que quer a oração da fé, da cura, venha, em nome do Senhor Jesus. Pastor Wagner também não veio. A esposa não está bem de saúde e vários irmãos. Nós vamos orar por essas pessoas e orando pelos irmãos que precisam da cura e do milagre, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou sair mais cedo porque não tem ninguém lá em casa. Só está mesmo minha esposa. Eu tenho que dar assistência também para ela. Não é assim? Cuidar dela. É a mulher da minha mocidade. Glória a Deus. Vamos orar, queridos irmãos. Querido Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te agradecemos pela tua palavra que tu trouxeste nesta noite aos nossos corações. Queremos, ó Deus, te apresentar este jovem que está se reconciliando, voltando para a tua casa para te servir, para te adorar. Pai eterno, olha para o teu servo, pastor Marcelo, continua abençoando o teu filho, fazendo prosperar todos os seus caminhos e multiplicando os seus dias de vida. Pai santo e vivo, olha também para a esposa do pastor Wagner, que não está aqui porque a sua esposa não está muito bem de saúde. Estende tuas mãos, continua cuidando da tua filha, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Olha para a tua serva, a irmã Aderiane, toma nas tuas mãos, dá saúde à tua filha, que ela possa, Senhor, estar recuperada o quanto antes para a glória e o louvor do teu nome. Olha também para os pastores que estão enfermos, com esta virose que está atacando o povo, Senhor. Toma nas tuas mãos, recupera e dá saúde aos teus filhos todos. Pai Santo, em o nome precioso de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Pastores, rapidinho aqui só no retorno.